Olá, aqui é Daniela falando. Eu vou trazer para vocês uma história real que aconteceu comigo. Eu peço para vocês curtirem o vídeo, comentarem, deixar algum relato de vocês, se já aconteceu algo parecido, e se inscreverem no canal, tá bom? É um canal novo, então eu peço que vocês se inscrevam e eu vou trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. Um beijo, até a próxima. Este é um trecho do livro O Suprimento Invisível de Joel Goldsmith, que fala o seguinte: o suprimento é espírito e está dentro de nós. Não é visível e nunca o será. Escapa ao olhar humano. Não o sentimos com os nossos dedos humanos. Jamais o ouvimos ou degustamos. O que vislumbramos no mundo exterior são as formas que o suprimento assume. Externamente, o suprimento assume a forma de dinheiro, de alimento, de vestuário, de moradia, de transporte, de capital e etc. Nosso discernimento espiritual nos confirmará essa verdade. Mais tarde, teremos a prova disso. Não porque conseguiremos ver o suprimento, mas porque seremos capazes de reconhecer as formas que ele assume. O suprimento é invisível e onipresente, onde quer que nos encontremos. Como Moisés, podemos compreender que não precisamos viver do maná de ontem, nem estocar o de hoje para o amanhã. O suprimento é inesgotável. Como o suprimento, também a verdade não pode ser vista nem ouvida. Jamais veremos ou ouviremos a verdade. Ela está dentro de nós. A verdade é Espírito. A verdade é Deus. Aquilo que lemos num livro ou escutamos à nossa volta não passa de um símbolo da verdade. Eu quis trazer esse trecho do livro, é o início do livro do Joel Goldsmith, O Suprimento Invisível, porque eu gostaria de contar para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu faço bastante reflexões sobre essas leituras que eu tenho feito nos últimos anos. E isso se pôde comprovar na minha vida de várias formas. E uma das formas que eu achei mais encantadora foi numa noite de uma quarta-feira, em que eu estava saindo para poder ficar no hospital com meu pai, que estava hospitalizado. Eu iria dormir com ele. E eu já tinha feito o meu jantar, eu já havia jantado, então eu estava apenas saindo pronta para poder assumir e ficar com meu pai durante a noite. Porém, assim que eu saí de casa, me deu uma leve fome incomum, porque eu não costumo comer após o jantar, mas eu senti uma forte necessidade. Foi uma coisa que eu nem pensei duas vezes em fazer, de passar num supermercado no caminho do hospital e comprar um biscoito. E me deu uma vontade de comprar um biscoito. Então eu passei nesse supermercado, eram 8h55 da noite. E eu não sou muito fã de biscoito, não como, mas nesse dia me deu vontade de comer um biscoito. Então eu passei e comprei um biscoito. Saí do supermercado, coloquei o biscoito na mala que eu estava levando para ficar com meu pai. Chegando em frente ao hospital, que era um lugar onde eu costumava parar o carro, não havia vaga. E é o que também era uma coisa bem comum pelo horário aqui em Belo Horizonte, onde eu moro. Então eu dei a volta e parei atrás, numa rua atrás do hospital. Então eu parei numa vaga atrás do hospital, não gostando muito da vaga, não sei porque eu saí, alguma coisa me disse para parar um pouco mais à frente, eu saí com o carro e parei numa vaga mais adiante. Quando eu desci do carro, eu estava preparando para pegar a mala no banco de trás, eu ouvi uma voz me chamando, chamando moça, falando moça. Eu procurei e não encontrei ninguém. Aí falou outra vez, moça. Então eu procurei e vi que do outro lado da rua, um pouco mais acima, tinha não era uma escadaria, digo que era uma subida, né, gramada, tinha um morador de rua.
E esse morador me chamando, ele estava, parece não, ele era deficiente físico, ele estava com uma bengala, e ele me chamou e não tive medo, não tive no momento não me passou nenhuma situação de que eu poderia correr risco. Eu atravessei a rua, cheguei próximo à subida desse lugar gramado e olhei. Ele disse: "Moça, tudo bem? Boa noite". Eu falei: "Boa noite". Então esse morador de rua, esse homem chegou para mim e falou o seguinte: "A senhora não teria aí por acaso algum biscoito para mim?". Eu fiquei olhando atônita, né. Eu falei: tenho sim". Tirei o biscoito da mala e entreguei para ele. Bem, é um biscoito, né, aparentemente é algo, sem valor para muitos, porém era a necessidade daquele senhor ali na hora na rua, do morador de rua. E ali eu tive a lição, né, a fome que me deu a minha ida no supermercado não foi para mim, foi para ele. Eu fui usada, eu fui utilizada, né, eu fui inspirada a ter esse movimento de ir ao supermercado e comprar um biscoito. Apesar de parecer simples, o movimento que foi feito para mim foi fantástico, porque nesse dia eu estava numa reflexão importante sobre esse fato de sermos supridos a todo instante por Deus, pelo Espírito, né, de Deus, que de diversas formas nos atende, de formas que a gente nem imagina, a todo momento, de forma inconsciente no nosso corpo, nos dando o ar que necessitamos, a digestão, todo o movimento, né, toda a organização do nosso corpo, a terra onde pisamos, a água que bebemos, o calor do sol que nos esquenta todo dia, e isso de forma gratuita. Então eu estava nessa reflexão durante o dia, e outras vezes aconteceu comigo também, no início da minha caminhada, de ter sido atendida antes mesmo de eu procurar alguma solução, confiando, acreditando, tendo fé nessa verdade que havia sido me revelada, de que o sofrimento ele não chega a nós por outra via senão por Deus, que utiliza de pessoas para isso, né? Foi o que eu falei no outro vídeo sobre o trabalho que nós trabalhamos para Deus. É um pouco disso, porque Deus utiliza pessoas para chegar até nós, como me utilizou nesse dia, para chegar até esse morador de rua. É, é lógico que essa é uma história não para contar, olha, eu dei um biscoito para um morador de rua, não é isso. É história para contar que eu fui usada, Deus quis que eu visse isso, porque foi um dia que eu estava nessa reflexão sobre o sofrimento invisível, né? De nós termos nossas necessidades atendidas a todo momento. E eu pude ser, naquele minuto ali, uma expressão divina sendo usada lindamente e de forma bem consciente. Posteriormente, quando eu vi, nossa, eu me senti muito grata, muito pela revelação, pela carimbada, né, que eu recebi daquilo que eu estava pensando. Foi o mesmo de Deus me dizer, é isso mesmo. Tudo o que você necessita sou eu que atendo, né? O pleno atendimento de todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, qualquer uma, consciente ou inconsciente. Então eu queria contar para vocês essa história que eu achei fabulosa, porque esse morador de rua, ele podia ter me pedido qualquer coisa, ele podia ter me pedido um dinheiro, ele podia ter me pedido uma água, qualquer coisa, mas ele falou como se soubesse que eu tinha um biscoito para ele. Ele disse: "A senhora não tem um biscoito aí para mim, não?". E foi fantástico porque eu exatamente tinha um biscoito para ele. E eu sabia que aquele biscoito era dele, não era meu. Um biscoito assim, que ficou guardado. Eu guardei a notinha desse biscoito, do único biscoito que eu saí para comprar às 8h55 da noite. Está guardado aqui como lembrança dessa revelação fantástica que Deus fez para mim. Eu espero que você toque no seu coração e que você tenha gostado e que pense sobre isso, né? Se você estiver passando por algum momento desafiador,
difícil, que se volte aí. Não é uma fé cega, não é misticismo, é fato. Nós somos atendidos 24 horas por dia, a gente só tem que se abrir para isso. Eu pude comprovar isso através desse fato e de outros fatos que já aconteceram comigo. E eu creio que aconteça com todo mundo também. A gente só tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E então é isso. Eu espero que chegue para você que precisa desse exemplo e que te faça diferença na sua vida, tá bom? E é claro que eu tenho uma notinha aqui guardada para quem quiser ver esse meu exemplo de milagre, né? De manifestação, expressão divina na minha vida, tá bom? Um beijo e até logo.